Alô? Estão me ouvindo? Ok? Sim? Não? Alô? Agora, né? Vamos orar para começar essa mensagem. Nosso querido Deus, nosso Pai, nós te pedimos por aprendizado, nós queremos conhecer mais sobre o Senhor e eu peço por essa mensagem, Deus, que seja segundo o teu Espírito, que não seja um homem falando, mas seja teu Santo Espírito falando através das tuas Escrituras, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de compartilhar a tua palavra. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Virou moda nesses últimos dias. As pessoas agora gostam de correr, né? Eu conheço muitos irmãos que gostam de fazer as corridas diárias. Tem aqueles aplicativos que servem para registrar essas corridas, né? O Strava, por exemplo. Eu vejo muita gente participando daquelas corridas maratonas, né? Aquelas corridas de 10 quilômetros, né? Vai de manhã, de tarde, vai dar a volta na cidade correndo e tudo mais. E aí no final, né, é engraçado porque o pessoal paga para correr na rua para depois comer uma fruta, né? Essa é a moda de hoje, né? E existem pessoas que também fazem corridas maiores, né? Tem as maratonas, né? E final de ano a gente já sabe, né? Tem a famosa São Silvestre, né? Onde todo mundo vai para lá para correr e sempre é um queniano que ganha, né? Mas todo mundo quer praticar esse tipo de esporte. E a Bíblia fala sobre corrida, né? Sobre esse ato de você correr atrás de uma meta. E a gente vai ler o texto de Hebreus 12, do 1 ao 3, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que atrapalha, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aqui Paulo começa falando sobre havia uma nuvem de testemunhas aqui nessa versão. Essa palavra significa, olha, tem uma multidão, existe uma grande quantidade de testemunhas. E essas testemunhas quem são? A gente vai ver isso no capítulo 11, onde a gente vê ele falando sobre Abel, sobre Abraão, sobre Noé. Ele começa a falar sobre vários personagens bíblicos que perseveraram, que lutaram, que enfrentaram muitas dificuldades, mas mesmo assim permaneceram. Ele fala, olha, não dá nem para ver, né? Olha, persistam como essas pessoas. Vocês têm uma multidão que vai lhe dar bom testemunho. Uma multidão que está vendo você correndo nessa corrida cristã. Olha para eles e como eles vão aplaudir você no final. E a ideia aqui é olhar para esses homens, né, mulheres também, e pensar: o que é que essa pessoa tem que eu não tenho? Que a gente começa a olhar essas pessoas como grandes heróis. Moisés foi um grande herói, mas
Você conhece os defeitos dele? Quando você lê o Antigo Testamento, ele não é aquele Antigo Testamento que você assiste na aulinha dominical, né? Das crianças, né? É tudo bonitinho, todos são corretos. Não, eles são cheios de defeitos como nós. E ele está falando, olha, vê essa grande multidão, essa nuvem de testemunhas, e olha, eles são defeituosos, igual a você, eles são problemáticos igual a você. Então, pega a experiência deles, pega a vida deles e se espelha nisso, mesmo sendo defeituosos, cheios de problemas, eles correram, eles foram e seguiram e deram bom testemunho. E aí, depois dele falar dessas tantas pessoas que lutaram pela fé, ele fala algo curioso aqui. Ele diz, ainda no versículo 1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Você consegue perceber a sutileza? Ele fala, livramo-nos de duas coisas aqui. Uma é o pecado. O pecado é óbvio, né? Você sabe o que é pecado. Se você não sabe, existem listas de pecados. Gálatas 5, 19 ao 21, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, Apocalipse 21, versículo 8, Colossenses 3, eu não lembro os versículos, mas Colossenses 3 tem algumas listas de coisas que você não deve fazer. E a gente sabe, né, se eu sou uma pessoa que se ira facilmente, a Bíblia fala, Gálatas 5 fala, que quem se ira, isso é um pecado. Mas eu sou uma pessoa que mente. Apocalipse 21 fala sobre os mentirosos, o destino deles. A gente sabe o que é pecado, né? Mas ele fala de outra coisa aqui, você percebe a sutileza? Antes de nos livrarmos do pecado, a gente precisa nos livrar de tudo o que nos atrapalha. São duas coisas diferentes. Existem pecados, existem as coisas que nos atrapalham. A pergunta mais medíocre de um cristão é: isso é pecado? Muitas vezes alguém chega para mim e pergunta: olha, mas tal coisa é pecado? E o que a pessoa espera é que eu diga: não, não é pecado. E a pessoa vai fazer o quê? Então eu tenho liberdade total de fazer isso, porque isso não é pecado. Mas ele está dizendo, olha, há coisas que não são e que atrapalham você. Há coisas que você pode estar vivendo na sua vida que não são pecado, mas atrapalha você na corrida cristã. Então a pergunta não isso é pecado? Mas a pergunta deveria ser: isso me faz correr mais rápido? Isso me atrapalha na minha vida cristã? Então, se eu vivo um relacionamento, por exemplo, esse relacionamento, pode não ser pecado, mas esse relacionamento me ajuda a ser mais cristão? Eu consigo desenvolver mais a minha vida cristã com esse relacionamento? Com o trabalho, por exemplo, trabalho não é pecado, eu não faço nada ilegal, mas ele lhe atrapalha na sua vida cristã? Ou você pode ainda viver uma vida cristã muito melhor com esse trabalho? Pode ser também um hábito seu. Um hábito seu lhe atrapalha ou lhe ajuda? A sua própria personalidade, ela lhe atrapalha ou lhe ajuda? Porque muita gente fala, mas eu sou assim já. Isso não é errado, não, eu sou assim desse jeito. Talvez você pode até correr mais rápido, se você lidar até com sua própria personalidade.
E ele fala: corramos com perseverança a corrida proposta a nós. Corramos. A palavra perseverança lembra a continuidade, lembra constância, é todo dia. A corrida que nos é proposta não é para ser praticada somente num domingo. A corrida que nos é proposta não é para ser praticada somente num período da sua vida, né? Às vezes a gente olha para o passado, né? Olha, eu fiz muitas coisas. Olha, quando eu era mais jovem, eu fazia muitas coisas. Mas a corrida é para todo dia. É para todo santo dia você correr. Que nem aqueles nossos irmãos corredores, né? Que todo dia sai de casa e anda e corre não sei quantos quilômetros. É para todo o dia. Mas muitas vezes a gente vive nossa vida cristã, não sei se dá para ver, mas você já viu os corredores fantasiados da São Silvestre? São pessoas que vão fantasiadas de todo tipo de coisa, né? Tinha gente de Wolverine, do Homem de Ferro, de todo tipo de coisa. A gente vê isso na São Silvestre, né? E você acha que essas pessoas vão terminar a corrida? Você acha sinceramente que um cara fantasiado de super-homem, ele vai querer terminar a corrida? Mas muitas vezes a gente vive nossa corrida cristã assim. A gente quer buscar as bênçãos, a gente quer se divertir, a gente quer uma certa paz, uma certa tranquilidade, mas a gente não quer correr até o final. E esse é o perigo da nossa vida cristã. Achar que é só uma corridinha, é só um passatempo aqui, e a gente não corre, de fato, a nossa corrida. E aí o escritor de Hebreus fala, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E ele diz: olha, você quer continuar essa corrida? Coloca os olhos em Jesus. Muita gente olha para os lados. Muita gente critica. Mas está vendo, ó, fulano, olha o que ele faz. Ó, o cicrano, olha o que ele faz. Mas a nossa meta é Jesus. Nossa meta é o céu, encontrá-lo lá. Mas eu queria agora fazer um exercício com você. Queria que você pensasse o quanto vale o céu. O quanto vale o céu para você? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os olhos. Não sei se você está com sono, mas feche os olhos. Se não acordar, se não abrir os olhos, alguém acorda do lado. Queria que você pensasse no céu. Pensa como deve ser o céu para você. É aquele céu das novelas, né? Aquele gramado verde. Não sei, o que é que você está pensando aí do céu? É nuvenzinhas? É todo mundo de asinhas, vestido de branco? Como é que é o céu para você? Você está pensando, você está imaginando? O céu é um lugar de muito amor. É um lugar onde você vai ser perdoado. Você está imaginando alguma coisa do tipo? É um momento onde Jesus vai abraçar você e vai confortá-lo. Como fala em Apocalipse, suas lágrimas vão ser enxutas. Você imagina esse céu? Como é esse tipo de céu que que está aí na sua cabeça? Mas eu preciso dizer para você que é muito bom esse céu que você está imaginando. Deve ser um lugar fantástico esse que você está imaginando.
Mas eu digo para você que você é um fracasso pensando no que é o céu. Você é um feliz fracasso, como diria Max Lucado, porque a gente não consegue chegar lá. A gente não consegue o mínimo possível do que vai ser o céu. Ele vai ser muito mais fantástico do que você imaginou. Ele vai ser muito mais... Vai haver muito mais amor do que você imagina que é amor nesse mundo. E como Paulo falou, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito melhor do que você imaginou. Você quer ir para lá? Você quer mesmo ir para lá? Corra a corrida olhando para essa meta. É difícil. A vida cristã não é fácil, é complicada, é trabalhosa. Mas essa alegria te faz perseverar? Essa alegria do céu lhe faz querer continuar a sua vida cristã nessa luta, nessa dificuldade, nessas incertezas que você vive? E Paulo fala em 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Vou ler daqui. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, não corram sem alvo, vocês têm um alvo agora, é o céu. Mas é preciso esforço, é preciso você esmurrar o seu corpo, não literalmente, mas muitas vezes você tem que fazer coisas que sua carne não quer. Sua carne não quer orar. Não quer orar. Mas o que você faz? Você ora mesmo assim. Acho que foi terça-feira que a gente conversou um pouco sobre... Acho que foi terça, né, que a gente conversou um pouco sobre rotinas espirituais. E... Eu não sei se foi terça da outra semana, mas enfim. Muitos irmãos falaram, olha, eu preciso orar. Primeiro... Tem gente que falou assim, eu preciso orar mais. E tem gente que falou, eu preciso orar. A gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra, conhecer mais Jesus, a gente precisa de todas essas coisas. A nossa carne não quer. Por isso que Paulo fala, eu preciso esmurrar o meu corpo, porque tem uma coisa muito mais valiosa do que minha própria vontade. É o que ele fala aqui sobre a coroa que dura para sempre, que em Apocalipse a gente vai ver a coroa de louros, né? A coroa que os campeões nas Olimpíadas antigas ganhavam, né? Eles superavam-se e eles ganhavam a coroa de louros, mas aquela coroa passa. Ele está dizendo, essa coroa que vamos receber, ela não se acaba, ela é para sempre. Ela é a vida eterna. E versículo 3 de Hebreus 12 fala: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E quando eu penso cansar e desanimar, eu lembro de Vanderlei Cordeiro de Lima. Alguém lembra dessa história dele? Olimpíadas em Atenas, 2004. Vanderlei, ele já tentou várias vezes e ele estava tendo um ótimo desempenho nessa maratona, 22 quilômetros. E 7 quilômetros para terminar a maratona, aparece um cara
tira ele da corrida e as pessoas depois afastam esse cara e ele continua correndo, mas 7 minutos para acabar a maratona você está lutando com a desistência e ele poderia muito bem querer desistir daquilo. Receber uma pancada, a vontade é jogar tudo para o alto e tá bom, não quero mais, já perdi. E estava em primeiro lugar, ele ia ganhar a medalha de ouro. Né? E depois disso, ele acho que ganhou o 3º lugar, se não me engano. Mas ele continuou, mesmo depois da pancada. Muitas vezes, na nossa vida cristã, a gente recebe pancadas, e pancadas fortes, que dá vontade de desistir. Mas o que ele fez? Ele foi até o fim, ele conseguiu reaver suas energias e conseguir terminar aquela maratona. E por causa do feito dele não ter desistido, ele ganhou uma medalha chamada Pierre de Coubertin, que é uma medalha que poucos atletas ganham, que é uma espécie de honra ao mérito. Os melhores atletas, os que mostravam mais gana e mais esforço e mais sacrifício, ganhavam essas medalhas. É raríssimo alguém ganhar. Nem os grandes medalhistas ganharam uma medalha desse tipo. E nós, como cristãos, não ganhamos a medalha que depois vai sumir. Vamos ganhar a salvação, o céu. Então, por mais que lutemos, por mais que estejamos recebendo pancadas da vida, nós precisamos perseverar, porque o que vale é o final, a medalha que vamos ganhar no final. Mas qual é o motivo que tem feito você parar de correr? Qual o motivo que tem desanimado você? Talvez o que vai mais te animar é pensar a glória de Deus. Estar no céu, estar descansado com Deus. E o que mais me faz pensar é quando João escreve em Apocalipse, né, para irmãos que estavam passando por muitas provações, muitas dificuldades. Ele fala que nossas lágrimas serão enxugadas. Você tem lágrimas? Você tem sofrimentos que gostaria de que o próprio Senhor confortasse você? Lá no céu você terá. Em 1 Coríntios 15, versículo 19, na versão fácil de ler, existem algumas versões, né? Cada versão tem uma forma diferente de traduzir. Na linguagem de hoje e na versão fácil de ler, ele usa essa expressão, né? Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você vive a vida cristã esperando somente conforto nessa vida, se você vive a vida cristã esperando que somente aqui você vai ter tudo o que você precisa, se qualquer coisa que mexa aqui na sua vida lhe incomoda, né, lhe torna uma pessoa triste e infeliz muitas vezes, saiba que se sua esperança é somente aqui, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Mas vamos inverter essa sentença, né? Vamos trocar. Se a nossa esperança em Cristo só vale para a vida eterna, somos as pessoas mais felizes desse mundo. Onde está a sua felicidade? Está em algo inabalável? 1 Pedro fala sobre isso, né? Olha, vocês estão sofrendo, mas vocês estão numa alegria indizível. Vocês exultam de uma alegria indizível,
porque vocês sabem que suas almas estão sendo salvas. Essa deve ser a nossa alegria. Nossa esperança é em algo eterno, é na vida eterna. Por isso nós continuamos a correr, por isso nós nos esforçamos. Mas minha pergunta para você é: o que precisa largar? O que você precisa largar que está te atrapalhando? Como a gente viu no versículo 1. Olha, tem pecado, sim. Tem pecados que você deve largar também. Mas quais são as coisas que, além de pecado, também você precisa largar? Faça essa reflexão quando voltar para casa. O que é necessário você largar? E também, o que você precisa tentar mais uma vez? O que na sua vida você jogou a toalha? O que na sua vida cristã você quis desistir? E você precisa agora botar o sapato, amarrá-lo e continuar a corrida. O que é que você precisa? Nós precisamos de uma igreja de corredores espirituais. Nós precisamos de uma igreja onde todos estão focados em correr até Cristo. Todos estão focados, se preparando para sempre correr mais rápido, largando as coisas que atrapalham, largando as coisas que deixam mais lento. E também uma igreja onde todos nós ajudamos ao outro a correr mais rápido. Mais adiante ele fala sobre, em Hebreus, fala-se sobre disciplina, que Deus disciplina a gente. Então, muitas vezes a gente precisa de disciplina, precisamos ser ajudados para correr mais rápido. Amém? Deus abençoe. Eu vou terminar com oração e vou dar os avisos. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua